Olá, a nossa videoaula de hoje vai falar sobre adição com números inteiros. Preparados? Observando a reta numérica, nós temos os números negativos e os números positivos. Vamos pensar um pouquinho aqui na adição de números inteiros, como os números negativos estando devendo algo e os números positivos como algo que eu tenho. Vai ajudar bastante no nosso raciocínio. Há duas situações quando os sinais são iguais na adição de números inteiros e quando os sinais são diferentes. Nós vamos primeiramente analisar quando os sinais são iguais. Observando, nós temos dois sinais iguais aqui de positivo. O 8 é positivo e o 4 é positivo também, ou seja, eu tenho R$8 e eu ganhei mais R$4. Nós então podemos estar vendo aqui o que acontece? O sinal que está predominando é o positivo. Em ambos os dois casos, nos valores ali, o número é positivo, então continua positivo. E eu vou estar somando, tá? 8 mais 4, que vai ser 12. E continua positivo, 12 positivo. Um outro exemplo que nós temos ali, 5 positivo, mais, ou seja, adicionado com 5 positivo. O sinal que está lá predominando é o sinalzinho de mais. Então, esse é o que vai ficar ali como valor, como resultado. E eu vou somar 5 mais 5, que vai dar 10, formando assim 10 positivo. Concluímos então que a soma de dois ou mais números inteiros de mesmo sinal é obtida adicionando-se seus valores absolutos e conservando o sinal comum. Observe agora quando os dois valores são negativos. Continuamos tendo sinais iguais. Agora eu estou devendo R$6 e eu estou somando mais R$3 de dívida, ou seja, estou devendo R$3 ainda. Totalizando assim, quem predomina ali, os sinais são iguais, então permanece negativo. E eu vou somar esses dois números. 6 mais 3 vai dar 9. Como os dois números são negativos, fica 9 negativo. Olha esse outro exemplo. Eu estou devendo R$2. Fui lá no mercado, comprei e fui marcar. Estou com R$12 negativos. Então, o sinal que está ali repetindo, os dois sinais iguais são negativos. Então, eu vou somar agora essas duas dívidas. 2 mais 12, 14. Então, eu estou devendo R$14, ou seja, 14 negativo. Então, a soma de dois ou mais números inteiros de mesmo sinal é obtida adicionando seus valores absolutos e conservando o sinal comum. Agora, quando os sinais são diferentes. Vocês estão observando que ali nós temos 7 positivo adicionado a 3 negativo, ou seja, eu tenho R$7, mas eu gastei ou estou devendo R$3. Vocês observam que a setinha está apontando no 7. Por quê? É que o 7 tem um maior valor absoluto, né? Que o 7 é maior que o 3. Então, como vai ficar esse resultado? O nosso valor absoluto ali é positivo, então o positivo é que vai prevalecer, o sinal de mais. E eu vou estar então agora, em vez de somando 7 mais 3, eu vou estar subtraindo. Vou fazer 7 menos 3. Como o valor do 7, o positivo, é maior, ele permanece, porque eu tenho R$7, eu gasto 3. Eu fico então com R$4, por isso é 4 positivo. Vamos ver se vocês entenderam no próximo exemplo aqui mostra. Vamos ver esse outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Então, nós temos ali 10 negativo somado a 5 positivo. Ou seja, eu estou devendo R$10 e eu tenho 5. Então, o maior valor absoluto é o negativo, é menos 10. Então, esse sinal que vai prevalecer. E eu vou estar, então, subtraindo 10 menos 5 igual a 5. Ou seja, se estou devendo R$10, eu pago 5, continuo devendo R$5. Agora, esse outro exemplo aqui, eu estou devendo R$10 somado a um valor que eu tenho R$10, né? Com 10 positivo. Como nenhum dos dois valores são maiores, eles são iguais,
eu vou apenas subtrair 10 menos 10, que é igual a 0. Ou seja, a soma de dois números inteiros de sinais diferentes é obtida subtraindo-se seus valores absolutos e dando ao resultado o sinal do número de maior valor absoluto. Caso esses números sejam opostos, a soma será igual a 0. É o caso que nós tivemos ali no último exemplo. Os sinais são opostos, o 10 negativo e 10 positivo. Então, o resultado da soma desses dois números será 0. Agora, o que ocorre quando os sinais são diferentes? Você tem ali um positivo mais, somado a 9 negativo. Ou seja, eu tenho R$1, mas estou devendo R$9. Quanto vai ficar? O sinal que está predominando, o maior valor absoluto, é o negativo. Então, esse valor vai ficar predominando, vai ser o valor predominante, é o sinal predominante. Então, esse será o sinal predominante. E eu vou estar subtraindo o valor maior com o menor. 9 menos 1 igual a 8. Ou seja, se estou devendo R$9, eu pago 1, eu continuo devendo 8. Nesse outro exemplo, eu tenho 6 negativo somado a 12 positivo. Ou seja, estou devendo R$6 e eu tenho R$12. O maior valor absoluto é o positivo, é o mais 12, Seria o 12 positivo. Então, ele é que vai predominar, o sinal dele é o maior. Então, 12, eu vou subtrair 12 menos 6, igual a 6 positivo. Porque se eu tenho R$12 e eu estou devendo 6, eu recebo R$6 de troco, eu vou ter R$6. Então, a soma de dois números inteiros de sinais diferentes é obtida subtraindo-se seus valores absolutos e dando ao resultado o sinal do número de maior valor absoluto. Caso esses números sejam opostos, a soma será igual a 0. Ou seja, resumindo tudo isso, eu tenho sinais iguais, você vai somar e conserva o sinal. Se os dois valores são positivos, o valor continua sendo positivo. Se os dois valores são negativos, então o resultado final continua sendo negativo. Agora, quando os sinais são diferentes, você vai subtrair e conserva o sinal do módulo maior. Ou seja, você vai olhar se um número é positivo e outro é negativo, você olha qual é maior. Se o negativo é maior, o resultado será negativo. E se o positivo é maior, o resultado será positivo. Vamos ver aqui mais alguns exemplos para vocês saberem, ficarem espertíssimos nesse assunto. Então, nós temos ali, estou devendo R$10, Nós temos o exemplo ali, estou devendo R$10. Somado, eu estou devendo a R$17. Ou seja, os dois sinais são iguais, então vou somar e conservo o mesmo sinal. Ou seja, fica 27 negativo. Ali no caso eu tenho 10 positivo e 13 positivo. Sinais iguais, eu vou somar. Então, nós temos 10 mais 13, 23. E conservo o sinal, que no caso é positivo. No terceiro exemplo, eu tenho 85 negativo somado a 15 negativo. Os sinais são iguais, então eu vou conservar esse mesmo sinal, que é o negativo, e vou somar 85 mais 15, que no caso vai dar 100. Então, ficou 100 negativo. Eu tenho uma dívida, somado a outra dívida, continuo devendo, No outro exemplo, 70 positivo com 90 positivo, ou seja, eu tenho R$70 e mais R$90. Então, somando tudo, eu vou ter 160 e conservo o sinal que é positivo. Agora, ali no caso, nós temos sinais diferentes. Então, você vai observar sinais diferentes. Um é negativo, ali 5 negativo, somado a 7 positivo. Eu observo qual dos módulos é maior, qual o maior valor absoluto, que é o positivo, é o 7, então esse será o sinal que vai predominar, e eu vou estar subtraindo 7 menos 5, porque se eu estou devendo R$5 e eu tenho 7, eu vou receber R$2 de troco. Um outro exemplo, 10 negativo somado a 13 positivo.
Sinais diferentes, eu vou subtrair. 13 menos 10 fica 3. Fica o resultado positivo porque o 13 é o maior valor absoluto. No outro exemplo, 35 negativo somado a 20 positivo. Lembrando, R$35 eu estou devendo, R$20 é o que eu tenho. Sinais diferentes eu tenho que subtrair. 35 tira 20, sobra 15. Mas o 35, ele é o meu maior valor absoluto, ele é negativo, então 15 fica negativo. O último exemplo, tenho 50 positivo somado a 90 negativo. Ou seja, eu tenho R$50, mas eu estou devendo 90. Então, totaliza 40 negativo, ou seja, eu estou devendo 90 e pago 50, continuo devendo 40. Sinais diferentes, subtrai-se e conserva o sinal do maior valor absoluto, que no caso ali é negativo. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Até a próxima, galerinha!